Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, e será bem rápido, que diz assim lá em Marcos 16, 15 a 16. Estamos falando aqui de um tema chamado Igreja em Movimento, tá? A igreja é em movimento. Quando você abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16, a palavra de Deus fala assim para nós. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então nós encontramos este momento do evangelho de Marcos, Deus nos trazendo uma palavra que quando você olha, ele está dizendo assim, vão pelo mundo todo, tá? Na sua Bíblia pode estar dizendo assim, ide, né? Ide por todo o mundo. E a minha está dizendo vão, não vai dar diferença nenhuma. Vão pelo mundo todo. E ele diz, preguem o evangelho a quem? A todas as pessoas, toda criatura. Não é algumas pessoas. Não é um seleto grupo de pessoas. Não é aquela nação. Mas ele está dizendo bem claro, escancarado para mim e para você, que é para nós pregarmos o evangelho a quem encontrarmos. Todas as pessoas. Agora ele diz, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Mas, para nós, o que importa é a ordem que ele nos dá, de sair de onde estamos na nossa zona de conforto, da nossa rede balançando, da nossa cama em frente a uma televisão, ou de um sofá gostoso e você com o computador na mão, e ele está dizendo, vá e pregue o evangelho a todas as pessoas. E aqui ele está falando de evangelismo, certo? Evangelismo. E quando você abre em Mateus 28, 19 e 20, o Espírito Santo também nos dá um norte de grande profundidade, porque Marcos, que era sobrinho de Barnabé, ele vivia muito com Pedro. E Pedro era quem incentivava Marcos a fazer a leitura das Escrituras. Mas aqui Mateus diz assim, 28, 19, 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer ou a guardar a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, ou na sua Bíblia, até a consumação dos séculos. Os séculos vai se acabar no final do milênio, viu? Terminou o milênio, vai acabar os séculos. Não vou falar sobre isso hoje não, mas um dia a gente fala. Então, nós encontramos aqui dois textos da palavra de Deus, por dois servos de Deus, nos trazendo uma ordem expressa do Senhor, de comunicar o evangelho. Não está dizendo em nenhum momento aqui que você tem que ser um exímio pregador, tem que ser uma pessoa de uma oratória, que tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento profundo. Ele não está falando isso. Ele está falando simplesmente que quando nós recebemos a palavra em nosso coração, nós devemos seguir
para anunciar a palavra recebida, né? Então a igreja, ela precisa movimentar-se. Eu já falei aqui na consagração do Semente Vida Eterna a respeito de movimento, né? E movimento é deslocamento. A palavra movimento, ela dá muito sentido, fala de deslocamento, fala de mudança, fala de locomoção, fala de curso, fala de passagem, transporte, fala de transferência, circulação, tá? E nós podemos comparar a igreja com o corpo humano, com esse corpo, com o teu corpo, certo? Então, quando nós podemos comparar a igreja, que é o corpo de Cristo, com a gente, que é o corpo humano, nós vamos perceber algumas coisas bem interessantes. Primeiro, quando há falta de movimentação. Quando o nosso corpo não se movimenta. E cada dia nós estamos enfrentando uma grande dificuldade. Quem tem carro, antigamente ele tinha que ir para cá para abrir o vidro lá de cá, no calor grande, né? Aí abria esses aqui, então ele estava fazendo movimento. Passava a marcha aqui, pisava ali, então ele estava fazendo movimento. Hoje em dia o carro, você aperta o botãozinho, ele abre aqui, abre ali, fecha aqui, outra lá. Você nem tem mais, os carros, você nem hoje mais gira a chave. Você entra e ele já começa a funcionar. É uma coisa tremenda, né? Você não passa mais marcha, você vai embora e ele vai. E daqui um dia ele vai sozinho, não vai mais com você. Então, este avanço que nós estamos vivendo, ele está nos causando sérios problemas, porque estamos cada dia mais sedentários, certo? E o sedentarismo nada mais é do que a falta ou ausência de atividades físicas, tá? Falta de movimento, resultando em um gasto calórico reduzido. Nós precisamos, como seres humanos, gastar as calorias, certo? Mas o sedentarismo, ele nos inibe esse gasto calórico, se tornando reduzido. O sedentarismo, ele não é bom para a saúde e causa a perda da força física. Presta bem atenção. O sedentarismo, a falta de movimento, ele causa a perda da força física e atrofia os músculos, tá? Uma das saídas é começar a fazer atividades, né? E melhorar tudo isso aí. Com este sedentarismo todo, nós sofremos algumas consequências, né? Porque além de afetar a nossa pressão arterial, tá? Diabetes tipo 2, eu tenho, impressionante, eu tenho as duas coisas. Eu tenho diabetes tipo 2, problema de pressão arterial, mas o meu é de herança. O meu é de herança. Mais complicado ainda, né? E infarto do miocárdio. Aliás, os três. Meu pai morreu do coração. Meu pai tinha pressão alta, meu pai tinha diabetes. Minha mãe tinha pressão alta. Então, tem uma herança. Então, note que o sedentarismo também afeta o funcionamento do nosso cérebro. Viu? O comportamento sedentário também altera a química do nosso cérebro. Ah, mas eu não tenho tempo. Mais tarde você vai sofrer as consequências da sua falta de tempo para você. Eu sempre converso com a minha esposa e digo, porque acumulamos muitas atividades, todos nós. Mas eu disse, tem uma hora que a gente tem que parar, esquecer tudo e dizer, eu tenho que cuidar de mim. Né?
A gente precisa cuidar da nossa vida em duas situações. Primeiro, cuidar do nosso físico e segundo, cuidar da nossa vida espiritual. E a gente só faz isso determinando, dando uma parada. Se a gente não para, as situações vão nos envolvendo de tal forma que a gente não acha tempo para nada. Aí vive cansado, vive cheio de problemas, né? Segundo um estudo feito em 2018, ficar sedentário por mais de 3 horas por dia foi associado ao maior risco de apresentar sintomas depressivos. As pessoas ficarem sem movimentar o corpo, a não ser no horário da dormida, certo? Elas 3 horas só. Eu tinha lido um artigo que quando você está sentado por mais de 3 horas, por isso que todo motorista que dirige muito, a cada 3 horas tem que se levantar, toda pessoa que trabalha sentado, a cada menos de 3 horas tem que se levantar e fazer atividade, senão vai começar a coagular, vai causar trombos, e você pode ter um problema sério na sua saúde, né? Então, também tem aí a questão do risco das depressões. Além do mais, a falta do movimento do corpo humano faz com que os músculos e as articulações se atrofiem, o que destrói a resistência e intensifica doenças crônicas. O povo hoje é doente, né? E com esse negócio do advento de computador, e agora o celular que você carrega para todo canto, né? Facilmente você tem acesso ao que você precisa de informação, de estudo, daquela coisa toda. Você não se levanta mais para pegar um livro na estante. Alguém aqui sabe qual foi a última vez que se levantou para pegar um livro na estante? Está ficando difícil, né? É muito trabalho. Alguém aqui se levantou da cadeira. Quando foi que se levantou da cadeira pela última vez para desligar a televisão? Está ficando difícil, não está? Então, isso tudo é uma contribuição para nos fazer adoecer. Tem propósito? Tem. Estranho eu falar isso? Mas é verdade. Porque o ser humano está ficando preguiçoso, relaxado e cansado. É sério, né? É sério. Quando o corpo recebe os sinais que damos a ele, simplesmente ele os interpreta. O corpo, ele vai interpretando aquilo que a gente vai fornecendo de informação, tá? Se você levar uma vida sedentária, seu corpo vai entender que não precisa de osso. Começa um problema ósseo. Vida sedentária deixa os ossos da gente fracos. Deixa os ossos da gente sofrendo qualquer fratura mais facilmente, né? Também os músculos ficam fracos, ficam enfraquecidos, né? E o coração, uma vida sedentária, sabe que o coração não precisa bater tão forte, porque ele está ali em stand-by, né? Stand-by na economia de bateria. Assim somos nós, estando só sentadinho ali, estado alfa, não sai do canto. O coração não tem reação. E coração é um músculo. E se você não der a ele trabalho, ele não se fortalece. Então esse é um ser humano. Aqui e acolá tem alguém que quando menos espera, cai, desaparece, morre, porque é um infarto do miocárdio, coração, pessoa parada, né? Então, são situações faladas por médicos, tá? Isso quer dizer que você pode ficar cada vez mais fraco e que não precisa ser forte. E isso favorece ao aumento de peso, risco de fratura óssea, doenças cardíacas, diabetes, câncer, entre outras complicações. Falta
de atividade física tem sido também um dos fatores de câncer. Então, note que o ser humano tem adoecido. E tem adoecido bastante. Mas a responsabilidade é nossa dessa doença. Então, a falta de movimentação nas nossas vidas tem causado um problema sério. Ele diz que quando o indivíduo passa então a se movimentar, a ter atividades regulares, né? Diminui o risco de diabetes, de obesidade, cardiovascular, risco de câncer. Existe a perda da aceleração do declínio cognitivo, ou seja, você diminui a possibilidade de você perder a concentração, certo? Ajuda no combate a hábitos de fumo, tabagismo, libera a endorfina que ajuda a combater estresse, ansiedade, depressão, fortalecimento da saúde óssea, com menor risco de fratura. Então, para você começar a fazer isso, tem um início, tem um pré-requisito básico mínimo para a gente fazer, que é pelo menos 150 minutos por semana. Temos que perder pelo menos 2.200 calorias por semana com atividade física. Não é que a gente precisa perder, não. A gente perde e ganha, né? Normal, porque o corpo está funcionando. Mas nós precisamos disso. Mas assim como o corpo humano, que aí você já está mais atento, né? Aqui vai uma aula de ciência pelo advogado, mas você procure o seu médico, né? Porque advogado falar de ciência não tem muita credibilidade, né? Mas a gente já constatou que isso é fato real. Então procure seu médico. E também meu médico fala isso. Todo médico que eu vou falar isso. Tanto é, meus queridos, deixa eu só falar um pouquinho aqui. Não gosto muito de estar batendo em coisas passadas, mas eu passei por uma cirurgia de altíssimo risco, fiquei 2 dias no UTI e no total de 4 dias hospitalizado. Ninguém sai de hospital com 4 dias com problema de abrir, certo? Porque até o último dia, 16 de janeiro, eu estava fazendo caminhada todo dia. Tinha um problema? Tinha, mas eu saía todo dia, está aqui a prova. Então, fiz em 4 dias, já estava em casa, onde tem pessoas que passam semanas. Eu cheguei na UTI, já tinha um monte de gente, tudo era de coração. Eu saí, tinha um monte, saí e continuaram lá. Porque tinha esse hábito e tenho há muito tempo. Por que eu adquiri esse hábito? Aos 17 anos foi detectado que eu tinha pressão alta. Não tem outra coisa para pressão alta, pode tomar remédio, mas a minha não controlava. A minha pressão alta era no mínimo 17/10, ela não baixava disso não. Com o remédio ela chegava a 16/9, mas depois voltava. Eu não sentia absolutamente nada, meu coração cresceu um pouco, o médico que me tratava disso, ele disse, seu coração está um pouco grande, mas é por causa disso, porque ele funciona com pressão, então ele vai crescendo além do normal. Mas estou bem, normal, por causa da minha disciplina. E às vezes a gente até briga lá em casa, digo, bora caminhar, mulher, bora caminhar. E ela, hoje eu não posso, eu digo, hoje não me atrapalhe, porque eu vou. Porque nós precisamos ter disciplina com a nossa vida. Amém? Estão entendendo, né? Com a igreja,
acontece a mesma coisa. A igreja como um corpo, ela precisa se movimentar. Então, aqui ele diz assim, a visão começa a partir do momento em que entendemos o propósito de Deus para a igreja. Essa visão, então, é a motivação que guia a igreja a cumprir a vontade de Deus. Se nós não temos uma visão de ver a igreja restaurando vidas, então nós estamos saindo da visão de Cristo, conforme os 2 textos que nós lemos no início. Mas, se esta visão existe, ela precisa ser consolidada, porque ele continua dizendo assim, produz-se uma igreja em movimento, viva e eficaz. A igreja só é viva e eficaz em movimento quando ela tem uma visão à base da palavra de Deus, do Evangelho, que é a mesma visão do ID por todo o mundo. Através das ferramentas que o Senhor disponibilizou, o evangelismo, cuidado e discipulado, são ferramentas que Deus colocou para a gente, para a igreja estar em movimento. Precisamos evangelizar, é o princípio primário. Precisamos cuidar, é um princípio que vem após o princípio primário, que é você evangeliza para depois cuidar. Mas se você também não cuida, você apenas traz e depois devolve. Mas quando a gente cuida, para isso a gente tem os AMES, para isso a gente tem escola bíblica, para isso a gente está pronto para ir na sua casa fazer uma oração, né? Então, é o cuidado. Então, precisa do evangelismo e precisa do cuidado e do discipulado. O que é o discipulado? Falar dos fundamentos da palavra de Deus que nos edifica, que nos mostra o plano todo de Deus para a nossa vida, tá? Então, resultando na multiplicação e o alcance de novas vidas. Igreja que trata sobre a missão, afirma que a essência da igreja é ser missionária. Caso contrário, não é igreja de Jesus Cristo. Isso é uma responsabilidade. A igreja que não é, a igreja, não estou falando, você está mandando pessoas para a Índia, para a África, mas nós temos que ser missionários. Missionário é aquele que porta uma missão. A igreja que não porta uma missão não é uma igreja de Jesus Cristo. Ela precisa ser missionária. Então, caso contrário, não é a igreja de Jesus. No Evangelho, vemos que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, e esta ordem não foi esta ordem, fiquem, mas vão. Ele não disse fique, fiquem, ele disse vão. E quando ele está falando isso, ele está dizendo uma ação, porque esse verbo quer dizer movimento. Você tem que sair do seu lugar. Portanto, a missão é ir, é movimento. Por isso, não dá para entender igreja fechada e concentrada em si mesma. Ela deve ir ao encontro das pessoas, sem esperar que as pessoas venham ao seu encontro. Então, note, a igreja, ela precisa ir ao encontro das pessoas, sem esperar que as pessoas venham ao encontro dela. Quem tem que ir atrás das pessoas é a igreja. E às vezes estamos falhando nisso. E Atos, capítulo 16, 4 a 5, vai falar exatamente a respeito lá da origem, como tudo começou. Era o movimento da igreja. A igreja se movimentava, a igreja saía das 4 paredes, a igreja
ia buscar a ovelha perdida, a igreja ia pregar a palavra, né? E ela precisa resgatar hoje isso. Nós estamos perdendo essa identidade e nós precisamos resgatar. Atos 16, 4 a 5. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. A gente tem uma história que diz assim, a história é meio conformadora. O importante não é o crescimento numérico, o importante é o crescimento de qualidade. E quem foi que disse que crescimento numérico impede crescimento de qualidade? O importante, sim, não é esbarrotar com algumas promoções que a gente faz da carne, mas se somos guiados pelo Espírito, nós precisamos ver Deus agindo. Às vezes a gente quer ver Deus agindo dentro da igreja, onde todo mundo já está salvo, todo mundo louvando ao Senhor. A ação de Deus aqui é nós devotarmos o nosso tributo ao Senhor. Essa é a ação. Mas lá fora, nós vemos Deus operar maravilhas. Tem crente que não acredita em milagre mais. Por quê? Porque só vive dentro de 4 paredes. Mas vai lá pro crente. Vai para o meio da situação. Veja o que Deus faz. Eu tenho um colega pastor, faz acho que uns 20 anos que eu não vejo esse pastor. Foi um dos primeiros traficantes de droga que eu conheci aqui, ele era na volta da Jurema. Graças a Deus já conheci ele convertido. E a gente trocou muitas experiências, e ele disse, Lécio, negócio de droga, eu levava ele para comer, às vezes a gente comia um sanduíche, alguma coisa, né? Um perfume, e ele disse, Lécio, eu não sinto cheiro nem sabor. E eu ficava fazendo hora com ele, que às vezes eu comprava ali um sanduíche para a gente, e eu dizia, que gosto tem esse aí? E ele disse, eu não sei. Porque a droga tinha tirado dele toda a sensibilidade de cheiro e de sabor. E um dia, ele fugindo da polícia, ele não conseguiu escapar ao cerco. E quando ele roda o carro, ele sai do carro, o policial olha para um lado, para o outro, não tinha câmera naquela época, né? O policial, ele atirou, apertou no gatilho várias vezes, nenhuma bala saiu. Aí ele conseguiu fugir naquele momento e não morreu. E uma bala, até pode ser que uma bala ela esteja resfriada, mas todas as balas de um revólver, né, Júnior? Júnior que gosta de tirar o alvo, para estar tudinho assim, né, resfriado, só se estivesse na geladeira. Mas Deus poupou a vida dele, e hoje ele é um pastor, e é um pastor lá no Maranhão. Faz muito tempo que a gente não se fala. Mas o milagre de Deus é presente. Porque tinha pessoas orando por ele. Porque tinha pessoas colocando aquela vida no altar do Senhor. Então, quando você vê lá fora as coisas, você consegue perceber o milagre de Deus de forma visível, tá? Atos, não estou dizendo que não aconteça dentro da igreja também não, porque acontece, viu? Mas o campo propício para os milagres de Deus é lá fora.
É lá no mundo. Aqui é lugar de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Atos 28 a 31 diz assim: Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Aquela região lá onde Jesus andou, né? Judeia, Galileia, Samaria. Era um período de paz. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo. Encorajada pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E Atos 6, 5 a 7, para a gente finalizar, diz assim: Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia, que eram os primeiros diáconos, né? Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Um grande número de sacerdotes. Meus queridos, a palavra de Deus se espalhava. Se nós formos observar, tem muita igreja evangélica hoje? Tem. Graças a Deus. Mas, se nós formos, na realidade, ver o que está acontecendo, existe um percentual muito maior de pessoas que ainda não se renderam a Jesus Cristo. E nós estamos aqui para sermos despertados a ver a glória de Deus através de vidas transformadas. Porque só Jesus Cristo é aquele que é capaz de justificar, como foi cantado aqui, o homem. Só Jesus Cristo é capaz de dar uma nova história para o ser humano. Só e somente só Jesus Cristo. Então que nós possamos deixar o Espírito Santo falar. Se vocês acham que eu não sei que tem pessoas que rejeitam esta palavra dentro da igreja, tem. Se vocês acham que eu não sinto que há pessoas que têm um bloqueio, tem. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo, quando ele age, não há bloqueio, não há nada que impeça. Porque ele é Deus. Ele é soberano e é supremo. Amém?